Vamos abrir as nossas Bíblias na carta que escreveu Paulo aos Romanos, capítulo de número 10. Aos Romanos, capítulo de número 10, a partir do versículo de número 1. Aos Romanos 10, a partir do verso de número 1. Diz assim a palavra de Deus: Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação, porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento, porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Mas a justiça que é pela fé diz: não digas em teu coração: quem subirá ao céu, isto é, a trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Portanto, não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Podeis assentar. Meus amados irmãos, a carta de Paulo aos Romanos é dos livros do Novo Testamento talvez o mais importante. Martinho Lutero converteu-se ao ler esta carta. Agostinho de Hipona, chamado Santo Agostinho, converteu-se lendo esta carta. Wesley se converteu lendo um comentário a esta carta, entre outras coisas. Por que esta carta é tão importante? Porque as cartas de Paulo normalmente foram escritas para atender a determinadas demandas. Na carta à igreja de Corinto, ele escreveu para resolver problemas. Ele era fundador daquela comunidade, participara da sua formação, e ali estava numa atividade pastoral, dando respostas a certos problemas, divisões internas que havia naquela comunidade, doutrinas erradas, ausência de disciplina. Na carta aos Gálatas, nós encontramos coisa semelhante. Nós temos problemas ali, fruto dos judaizantes que estavam ensinando coisas erradas. E Paulo escreveu a carta para resolver aquele problema. As cartas de Paulo normalmente eram por notícias que lhe chegavam de certos problemas, pedidos de dentro de uma igreja para que ele pudesse trazer orientação pastoral.
Mas Paulo não foi o fundador da igreja de Roma, e nem Pedro, como diz a igreja romana. Ao final da carta aos Romanos, Paulo saúda inúmeras pessoas daquela comunidade. Em nenhum lugar ele faz alusão a Pedro. Pedro nem era fundador e nem estava lá quando Paulo escreveu a carta endereçada aos romanos. Na verdade, quando houve a morte de Estevão, o primeiro mártir cristão que foi apedrejado, muitos foram dispersos. E provavelmente dos dispersos alguns foram para Roma, porque os dispersos, diz a Bíblia, saíam pregando por toda parte. E alguns desses dispersos foram a Roma e lá começaram esta igreja em Roma. Quando Paulo escreve a carta, ele não está dando resposta a uma demanda. Ele não faz, como nas outras cartas, uma exposição de problemas a que pretenda dar solução. Esta carta foi escrita apenas para ele expor doutrinariamente a visão cristã da salvação. É uma carta que, mais do que uma carta, parece um livro de teologia, explicando toda a situação do homem perdido, toda a provisão de Deus para a salvação deste homem e o caminho para ele ser salvo, para ele ser resgatado. Por isso torna-se uma carta extremamente didática, oportuna para se pregar sobre o assunto mais importante do que qualquer outro, que é o assunto da nossa salvação. Aqui em Romanos 10, Paulo está falando dos judeus. Nesta carta ele não fala só de judeus, ele fala também de gentios. Os gentios eram todos os povos que não seriam dos povos de Israel. Os gentios seriam todos os povos excluídos, os judeus. Paulo diz que o evangelho que ele pregava, Romanos 1, era o poder de Deus para a salvação, tanto do judeu, como do grego, como do gentio, como de qualquer pessoa. Mas aqui em Romanos 10, logo no começo, ele mostra empatia, ele mostra preocupação com o povo de Israel, porque enquanto pregado o evangelho entre os gentios, vinha tendo ampla acolhida e estavam se formando inúmeras igrejas. Quando Paulo pregava aos judeus, ele encontrava resistência. E ele pregava aos judeus que viviam em países dos gentios, porque ele era apóstolo dos gentios, diferentemente de Tiago, de Pedro, dos demais apóstolos que no início estavam lá em Jerusalém, na própria região de Israel. Paulo estava indo aos gentios. Mas existiam sinagogas judaicas, os judeus dispersos tinham lugares de culto em toda parte. E Paulo entrava nestes lugares para disputar com eles, mostrar pelas Escrituras que Jesus era o Cristo, mas encontrava muita resistência. Não que não houvesse conversão dos judeus, mas havia resistência. Quando ele pregava para os não-judeus, havia ampla acolhida. E ele, Paulo, era um judeu. Então, ele sentiu pesar por isso, por não estar dando tanto fruto entre os seus parentes, segundo a carne, como estava tendo fruto a sua pregação entre os gentios. E aqui em Romanos 10 ele diz: irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Paulo aqui está mostrando, irmãos, como deve ser a interioridade de um crente. Todos nós devemos ter este desejo que é bom, de que outros sejam salvos. E de uma maneira particular, devemos desejar que sejam salvos aqueles que estão próximos de nós, os nossos familiares. Paulo chama este desejo de um bom desejo.
Um desejo que não ficava apenas no território das emoções, mas que convertia-se em oração. Ele dizia: irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. O que mostra que nós devemos não apenas desejar que pessoas se convertam, maximamente os que estão próximos de nós, mas nós devemos orar por eles, devemos rogar para que sejam salvos. E Paulo diz que os judeus, os seus compatriotas, eles tinham um zelo de Deus, eles conheciam o Deus verdadeiro, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o único Deus, o Deus que criou os céus e a terra. Eles, no seu próprio entendimento, eram zelosos pelos assuntos religiosos, eram zelosos para servir a Deus. Mas Paulo diz que eles o faziam, no versículo 2, sem entendimento. Lhes dou testemunho de que tenho zelo de Deus, mas não com entendimento. É possível que pessoas sejam religiosas, devotas, aparentemente sinceras e diligentes nas suas devoções, mas que isso seja infrutífero, porque estão fazendo da forma errada, estão fazendo da forma equivocada, porque não estão fazendo com o entendimento correto, que só pode proceder da palavra de Deus. Os judeus tinham um zelo religioso, adoravam o Deus verdadeiro, mas sem o entendimento proveniente da palavra, o faziam segundo suas próprias interpretações, ao seu modo. E Paulo diz qual é o problema daqueles judeus. Qual era o problema daqueles judeus? Verso de número 3. Porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. O que Paulo quer dizer aqui, é preciso que o termo justiça de Deus, que pode ser usado em vários sentidos, dentro de um contexto judicial tem um sentido, dentro de um contexto filosófico, ético tem outro sentido, dentro da linguagem do homem comum tem outro sentido, mas nós temos que entender dentro do texto, dentro desta carta. O assunto de Paulo na carta aos Romanos é a justiça de Deus. Portanto, este versículo isoladamente não nos daria um entendimento do que Paulo quer dizer, mas lida toda a carta nós entenderíamos. Justiça de Deus é aquilo que nos fará justos diante de Deus. Nós temos um Deus que é santo. Os judeus sabiam disso. O Deus que criou os céus e a terra, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó é luz e não há nele trevas nenhuma. O Deus eterno, com ele não habita o mal. Ele é inteiramente puro, santo, perfeito. Como nós podemos alcançar o status de justo diante desse Deus, quando estivermos para prestar contas no seu tribunal? A justiça de Deus é aquilo, portanto, que pode nos colocar justos, ou vistos como justos, ou declarados justos diante de Deus. A grande questão é essa. Era a pergunta que incomodava Lutero: como posso eu, um pecador, ser justo diante de um Deus santo? Todos nós conhecemos as nossas falhas. Como diz Tiago, tropeçamos em muitas coisas. Todos nós sabemos que nós pecamos, que nós temos transgressões. Aquele que diz que não tem pecado, João diz, faz de Deus mentiroso, porque Deus declara na sua palavra: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. João diz: se dissermos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Então, como nós que não somos perfeitos, como nós
que temos dívidas não saldadas com Deus, que somos transgressores da sua lei, podemos apresentar algo a Deus pelo qual Ele nos reconheça como justos, inocentes no seu tribunal, nos absolva de acusação, nos livre da condenação. Qual seria essa justiça de Deus para nós pecadores? Portanto, tem tudo a ver com a nossa salvação, o tema da justiça de Deus, é aquilo pelo que Deus vai me considerar como justo aos seus olhos, vai me inocentar em seu tribunal. Essa é a grande questão, como nós compareceremos diante de Deus, como nós nos apresentaremos no seu tribunal. No verso 3, Paulo diz que os judeus, não conhecendo a justiça de Deus, ou seja, a forma correta pela qual alguém diante de Deus pode ser justo, eles não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. O que fizeram os judeus? O que fazem todos aqueles que seguem religiões falsas? Eles inventaram uma maneira de sua própria imaginação de pensar que por meio daquilo eles poderiam ser justos no tribunal de Deus. O que é que as religiões costumeiramente inventam? Obras. Tem gente que diz: eu peco, mas também faço coisas boas. Quando Deus olhar para as coisas boas que faço, Ele vai fechar os olhos para as coisas erradas que eu faço. Ele vai pôr as coisas numa balança. Se o que eu fizer de melhor subir e o que eu tiver feito de errado descer, então eu serei tido como justo diante de Deus. Será que é assim mesmo, irmãos? Lembro-lhe que Deus não olha só para o que você faz, Deus olha para o seu coração. Lembro a você que o que você deseja fazer de errado, mas se retrai por inúmeras razões, ainda constitui pecado diante de Deus. Eu lembro-lhe que as suas boas ações, na medida em que você delas se orgulha, você as macula com a sua soberba. Na medida em que você as cantarola, faz menção a elas, elas se tornam instrumentos para você esnobar superioridade, e aí elas se tornam já uma pedra de tropeço. Por outro lado, eu lembro-lhe que Deus estabeleceu a sua lei, pela qual a alma que pecar, essa morrerá. A lei de Deus contém mandamentos, mas ela é uma só. E se alguém a um mandamento aparentemente cumprir, mas a outro descumprir, a lei como um todo terá sido violada da mesma maneira. De sorte que todos, se fôssemos julgados por nossas obras, seríamos condenados no tribunal de Deus. Os judeus queriam este caminho, mais particularmente a seita dos fariseus, moralista. Era uma seita judaica que acreditava que algumas coisas Deus poderia perdoar, mas um determinado padrão moral eles teriam que sustentar para que fossem salvos. Eles obviamente acreditavam em Deus e, portanto, para eles, de alguma maneira, a salvação era também por sua fé em Deus, mas sem a concorrência de obras, sem que as pessoas o merecessem de alguma maneira, elas não poderiam ser justificadas diante de Deus. Alguns acham que vão obter justiça diante de Deus por meio de cerimônias. Havia uma outra seita, que era judaica, a seita dos saduceus. Os saduceus valorizavam o templo, as cerimônias, os ofícios, os ritos. Acreditavam que os sacrifícios dos animais pelos pecados de fato expiavam culpa,
que a circuncisão feita no infante nascido de pai judeu, assim como muitos acham que o batismo na infância o faz, introduzia a pessoa na graça divina. Eles enfatizavam as cerimônias e os rituais como instrumento de purificação e como instrumento de compensação pela culpa. Mas há uma carta inteira na Bíblia, a carta escrita aos Hebreus, para mostrar que isto é infundado. Lá é dito que quando Deus instituiu no Velho Testamento templo, sacerdotes, sacrifícios, Ele estava querendo didaticamente, pedagogicamente, por meio de figuras, preparar o povo para entender o sacrifício que Jesus Cristo futuramente faria. Os sacrifícios feitos no templo eram renovados todo ano. Se eles fossem eficazes, não precisariam de continuidade, mas eles eram uma lembrança contínua de que outro sacrifício maior haveria de ser feito. O autor da carta aos Hebreus diz que sangue de touros e de bodes não pode perdoar pecados, que os sacerdotes da lei eram homens falhos, e não sacerdotes perpétuos, porque morriam e eram sucedidos por outros, que portanto tudo aquilo no ritual era simbólico e prefigurativo, mas não fazia a pessoa obter o resultado imediato de ser justificada diante de Deus. A lei, portanto, dada por Moisés, tinha os preceitos morais que os fariseus salientavam e os cerimoniais que os saduceus salientavam. Mas a lei, nem por meio de seus preceitos morais, nem por meio das suas cerimônias, poderia dar ao homem a condição, o status, a posição de alguém justificado diante de Deus. Entre os pagãos, destacava-se coisas penitenciais. As religiões pagãs tinham alto flagelo, penitências. Pessoas se chicoteavam, se maculavam e acreditavam que os seus deuses iriam entender que elas tinham expiado, pago a própria culpa pelo sofrimento que auto-infligiram a si mesmas. É interessante que dentro do romanismo, a religião dominante aqui no Brasil, se salienta tudo isso. É uma mistura de judaísmo com paganismo. Fala-se de obras como necessárias à salvação, principalmente obras filantrópicas, que nós não estamos a desprezar, são importantes, mas por elas não seremos justos diante de Deus. Eles destacam cerimônias e ritos que vão até para além desta vida, porquanto pelos que já morreram se fazem missas com sufrágio pelas almas que estão no purgatório, intercessões. Eles também valorizam penitências auto-infligidas para que a pessoa possa compensar a sua culpa. Mas todas estas coisas são invenções do entendimento humano. Elas são tão oriundas do entendimento humano que elas se encontram em todas as religiões. Quando alguma versão falsa do cristianismo diz que a salvação é pela fé e pelas obras, pela fé e pelas cerimônias, pela fé e pelas penitências, a pessoa não percebe que é mais ou menos isso, direta e indiretamente, que se diz em todas as outras religiões que estão por aí. Elas exatamente procuram um caminho pelo qual o homem consiga aplacar a ira de Deus, que provém de sua iniciativa, um rito que ele faz, se submete, uma penitência que ele traz sobre si mesmo, uma obra que ele tenha feito, de maneira que todas elas, no final, alguém poderá gloriar-se dizendo: eu não sou como aquele, eu consegui, eu obtive, eu mereci. Mas a Bíblia Sagrada, irmãos, nivela a todos por baixo. Todos pecaram
e destituídos estão da glória de Deus, não há um justo nenhum sequer. Sangue de touros e de bodes não pode perdoar pecados. Em Cristo Jesus não vale a circuncisão, nem a incircuncisão. Pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada diante de Deus. A Escritura diz, tudo isso que eu estou falando, lá na carta aos Colossenses, a Bíblia condena aqueles que são ascetas penitenciais, que são austeros com o corpo, mas diz que aquilo não tem valor nenhum para combater a satisfação carnal. A maneira que nós podemos ser justos diante de Deus não veio naturalmente ao entendimento humano. A Bíblia diz, pela sua sabedoria, pela sua destreza, o mundo não conheceu a Deus. O cristianismo diverge de todas as religiões existentes. O evangelho não passou pela mente da especulação religiosa humana, não foi uma invenção, nós nunca saberíamos este caminho pelo qual Deus resolveu nos salvar, se não fosse por meio da revelação da palavra de Deus. Paulo diz, os judeus pedem sinal, é isso que eles querem. Os gregos, sabedoria, sofisticação filosófica, mas na contramão, nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Então, de que maneira nós podemos ser justos diante de Deus? O verso de número 4 diz, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Primeiro eu quero lhe chamar a atenção no verso 3, que nós não podemos inventar nossa própria religião. Os judeus, não conhecendo a justiça de Deus que estava na revelação da Escritura, mas procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à justiça de Deus. Ninguém pode dizer, eu quero servir a Deus do meu jeito, eu quero fazer da minha forma, Deus vai me aceitar dessa maneira em que eu acredito. Paulo diz, o zelo dos judeus é sem entendimento. Eles não se sujeitaram à justiça de Deus porque queriam estabelecer o seu próprio caminho, mas o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. É interessante que a palavra fim tem dois sentidos, e os dois sentidos estão aqui. O primeiro sentido da palavra fim é finalidade. O fim de uma coisa é o objetivo dela, é para que ela serve, é qual é a destinação dela. E fim também significa término, uma coisa terminar. O fim da lei é Cristo, dos dois sentidos. Primeiramente, eu diria que a finalidade da lei é Cristo, porque os sacrifícios que a lei preceituou para os judeus fazerem no templo, com animais sendo sacrificados pelos pecados, e que eu já disse que aqueles sacrifícios não traziam de fato perdão de pecados, eram só ilustração, aqueles sacrifícios apontavam para o de Cristo. Por isso que nós não os mantemos, nós não sacrificamos aqui animais, nós não temos um templo judaico. Por quê, irmãos? Porque aquilo ali era para trazer a lembrança da promessa da vinda de Cristo. Mas nós temos o fato consumado, nós temos o evangelho realizado. A palavra evangelho quer dizer boas novas. O homem do Velho Testamento tinha uma promessa, nós temos as boas notícias, porque aconteceu. Quando João Batista avistou Jesus, ele disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Paulo disse, Cristo é a nossa Páscoa e já foi sacrificado. Ele é o verdadeiro sacrifício, sua morte na cruz é o verdadeiro sacrifício que pode expiar a culpa e trazer perdão de pecados. O sangue de Jesus, diz João, nos purifica de todo o pecado. Portanto, em suas cerimônias a lei apontava para Jesus, mas também na parte moral, a lei apontava para Jesus.
A lei diagnosticava a nossa condição de pecador. A lei nos mostrava no espelho de Deus para que víssemos as nossas transgressões. Paulo disse: eu não conheceria o pecado se a lei não me dissesse, não cobiçarás, Romanos 7:7. Em Romanos 3 ele diz: o que vem pela lei é o pleno conhecimento do pecado. Tentando cumprir a lei e falhando, o homem tem condições de ver que ele não pode ser salvo através das suas obras. A lei, portanto, mostra a insuficiência do homem para se salvar, a fim de que ele espere um socorro vindo diretamente de Deus. Aqui no verso 5 diz assim: ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. De fato, Deus, quando entregou sua lei à nação de Israel, Deus disse que aquele que obedecesse todos os pontos daquela lei viveria diante dele, seria justo. A questão é que ninguém, depois da queda de Adão, depois que a corrupção entrou no mundo, atende a esse padrão. A lei de Deus é santa, justa e boa, mas nós somos carnais, vendidos sob o pecado. Mesmo os homens mais piedosos ainda não podem dizer que são perfeitos. A lei exigia a nossa perfeição. A lei dizia: o homem que fizer. A maneira do homem ser justo diante de Deus pela lei, que nenhum homem conseguiu a não ser o próprio Cristo, era você fazendo. Dependia não de Deus, mas inteiramente de você. O homem que fizer, viverá. O homem que fizer, será justo. Jesus foi o único que atendeu a este padrão. Mas Jesus veio ao mundo não de concepção natural. Ele veio por obra do Espírito Santo, que lhe preparou um corpo no ventre da virgem. Ele veio sem a mácula do pecado original, da natureza corrupta. E Jesus, diferentemente de Adão, que também foi criado em inocência, mas tentado pecou, resistiu a todas as tentações. Ele disse: eu não vim abrogar a lei, mas cumpri-la. Ele a cumpriu. O Pai disse: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Enquanto homem, Jesus atendeu à justiça que há na lei. Ele poderia, por suas obras, enquanto homem que se fez, se apresentar diante de Deus e ser tido como justo. Mas nós não. Todos pecaram. Mas a lei que exigia o que nós não podemos dar, ela também apontava para Jesus. A lei, como disse eu, mostrava que éramos pecadores, para esperarmos socorro de fora, para esperarmos redenção da iniciativa de Deus. Os sacrifícios dos animais ilustrava que viria alguém para morrer pelos nossos pecados, um justo perfeito para morrer pelos injustos, para levar-nos a Deus. Jesus, como disse eu, foi homem perfeito. O Pai disse: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Mas ele pegou sua vida de retidão para ser atribuída ao que nele crê. Então, quando eu aceito a Cristo como meu Salvador, eu recebo a vida reta que ele viveu na minha conta, como se eu a tivesse vivido. Assim como lá da cruz ele recebeu na conta dele os meus pecados, como se ele os tivesse praticado. Jesus não veio direto para a cruz. Ele primeiro nasceu, cresceu, foi tentado para obter uma justiça, mas uma justiça para nos dar, para que nós pudéssemos chegar diante de Deus com a justiça que ele viveu, com a retidão que ele viveu, sendo-nos atribuída como se a tivéssemos vivido. Assim como na cruz ele se fez maldição por nós, ele levou os nossos pecados. A finalidade da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Ao mesmo tempo que Jesus, chegando, fez findar a lei, no sentido não de que Deus tenha mudado sua moralidade, mas no sentido de que já não estamos mais tentando ser salvos por ela. Já vimos qual a finalidade dela: mostrar o nosso pecado para que corrêssemos para Jesus.
Nós não estamos mais celebrando os ritos e os sacrifícios. Nós sabemos que Jesus os cumpriu, eles eram sombras de bens futuros. Jesus é a realidade. O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Qual a nossa justiça? O texto está dizendo, é Cristo. Jesus é a nossa justiça. Como eu espero que Deus me veja como justo no seu tribunal? Pelas minhas obras? Não, eu seria visto como pecador. Pelas cerimônias a que me submeti? Não, elas não me purificam a alma. Pelas penitências que eu me infligi? Não, elas não podem expiar a culpa. Um pecador não pode, com o sofrimento de pecador, remediar a culpa de pecador. Mas eu chego diante de Deus através de Jesus. Ele é o meu refúgio. Eu me arrependo dos meus pecados, lamento minha corrupção no pó e na cinza, lamento a vida alienada de Deus que fiz, eu me arrependo, mas eu corro para aquele que vai ser diante de Deus a minha justiça, é Jesus Cristo. Quando Deus olha para um crente, Deus na verdade olha para o crente através de Jesus. Deus vê Jesus. Por isso que quando um crente ora como Jesus ordenou, ele ora em nome de Jesus. O que é que ele está dizendo para o Pai? Pai, ouve a minha oração, não como se fosse eu que estou orando, mas como se Jesus estivesse pedindo a ti. Jesus é a justiça de todo aquele que crê. Lá na carta aos Gálatas, a Bíblia Sagrada diz-nos o seguinte, carta aos Gálatas, a Bíblia diz no capítulo de número 2, versos 23 e 24, mas antes que a fé viesse, que o Evangelho fosse anunciado, com o objeto imediato da fé que é Jesus, que já morreu por nós e ressuscitou, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar, de maneira que a lei nos serviu de tutor para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Verso 25, mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo de tutor. A lei veio para manter a nossa consciência de culpa. A lei veio para que o homem não se entregasse tanto ao pecado, que não pensasse que ele era mais um transgressor. A lei vem para ameaçar, a lei vem para incomodar, ela vem para tirar o sono, ela vem para nos lembrar que estamos em dívidas, mas até que nós cheguemos à fé, até que nós, vendo que não podemos nos salvar, corramos para Jesus, o nosso Salvador. E agora nós servimos e amamos a Deus, mas não estamos obedecendo a Deus pelo chicote da lei, por causa das ameaças que ela nos faz. Nós agora sabemos que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nós servimos a Deus agora porque somos gratos por aquilo que Jesus Cristo fez. Somos prisioneiros de Deus pelo amor, pela devoção, pela gratidão, porque estávamos em trevas e Ele nos trouxe para a luz, estávamos espiritualmente mortos e Ele nos fez reviver, estávamos perdidos e fomos achados, estávamos no caminho do inferno, agora estamos na estrada do céu. A vida do crente é tão impactada com essa mudança de rota, que ele não consegue mais viver para si, mas agora ele vive para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Aleluia! Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Nós servimos a Deus não pelas ameaças da lei, nós servimos a Deus pelo amor que temos agora por aquele que nos libertou, que nos alcançou. Isso para nós, irmãos, não é uma coisa que fica no canto da nossa vida, como algumas coisas ficam
algum presente que você recebeu, alguma coisa que você teve, que está lá no canto da sua vida, mas não está no centro. Isso está no centro. Eu ia para o inferno e vou para o céu. Eu era trevas, agora sou luz. Eu estava espiritualmente morto, revivi. Isto é o mais importante de tudo na minha vida. O centro da minha vida, portanto, é viver para Jesus, é servir a Jesus. Por amor dele eu perdi todas as outras coisas. Agora o viver é Cristo e o morrer é ganho. Os judeus, irmãos, queriam inventar a sua própria religião. Este é o problema do mundo hoje. A gente vai evangelizar alguém, a pessoa diz: não, eu tenho minha religião, não, Jesus para mim é dessa forma, não, Deus vai levar em conta o que eu estou fazendo, para mim é desse jeito, daquele jeito. Não existe o para mim, o para você, existe o está escrito. Os judeus, zelosos da religião, querendo ir a Deus por um caminho errado, por meio de suas obras, não chegaram. E gentios, pagãos, que nem conheciam o Velho Testamento, mas quando ouviram Paulo, vieram a Jesus, foram salvos. Por isso que em Romanos 9, diz assim a Bíblia, versículos 30 até o 32, que diremos, pois, que os gentios, os povos não judeus, que não tinham o Antigo Testamento, que não buscavam a justiça, não sabiam de nada sobre salvação, alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Eles entenderam que não mereciam e buscaram que pudessem se apresentar justos diante de Deus pela fé em Jesus. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, essa nação que era religiosa, diligente no cumprimento de tudo, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque eles ficaram vaidosos, orgulhosos, e não quiseram se dobrar à revelação de Deus, quiseram a partir de um determinado momento dar as suas próprias interpretações. Verso 32, por quê? Por que que os judeus não chegaram à lei da justiça? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei, pois tropeçaram na pedra de tropeço. Portanto, Paulo diz, eles têm zelo, mas sem entendimento, querendo estabelecer seu próprio caminho, sua própria religião, a seu próprio modo, não se sujeitaram à revelação de Deus. Mas a justiça de Deus é pela fé em Jesus. O fim da lei que Deus deu não era salvar o homem. Os judeus pensaram que poderiam ser salvos pela lei. A finalidade da lei era mostrar a insuficiência do homem, era criar a expectativa do socorro de Deus. O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Ninguém chega à compreensão disso por suas próprias especulações e pensamentos. Ninguém imaginaria ser este o caminho de Deus. Nós sabemos disso porque lemos na Escritura. A Bíblia diz aqui em Romanos 10, 17, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. A nossa fé não é a fé obstinada daqueles que simplesmente têm uma intuição e querem segui-la. Nossa fé é baseada na palavra de Deus, na promessa de Deus, no Evangelho de Deus. E Paulo então diz, no versículo de número 6, mas a justiça que é pela fé, a justiça do Evangelho, a justiça que é Cristo, a justiça que é aquela pela qual Deus nos considera justos, porque Jesus morreu por nós na cruz e viveu retamente para que isso fosse nos imputado. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração, quem subirá ao céu, isto é, a trazer do alto a Cristo? Ou quem descerá ao abismo, isto é, a trazer dentre os mortos a Cristo? O que Paulo quer dizer com isso? Paulo disse que a justiça que é da lei pede que nós façamos coisas. É o que nós lemos aí no versículo 5. Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. A lei de Deus exige perfeição que nenhum homem, exceto Cristo, atendeu. A lei oferece uma justiça que nenhum de nós, pecadores, podemos obter. Mas o Evangelho oferece a justiça gratuita.
oferece um caminho para sermos justos diante de Deus através de Jesus. E essa justiça pede que creiamos e não que façamos. Ela não diz se você fizer, não somos nós os que vamos gerar a nossa salvação. Nós temos que crer no que Deus fez. A boa notícia é que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que precisava ser feito não foi feito por nós, foi feito por Deus, foi feito por Jesus. Lá naquela cruz, Jesus disse: Pai, está consumado, está pago. João diz: o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. A justiça que é pela fé, ela não se pergunta como é que a gente vai trazer Jesus. Note, o que o apóstolo quer dizer é o seguinte: eu estou convidando vocês a crerem no que já foi feito e não fazer acontecer. Não é que vocês vão agora trazer Jesus para morrer por vocês. Aquelas pessoas estavam tão obstinadas, achando que salvação era algo que elas faziam, que Paulo as ridicularizou dessa forma. A fé que eu estou falando é para descansar na obra de Deus, não é para trazer Jesus de lá, não é vocês que vão trazer Jesus do céu, não. Quando ele morrer, no caso ele já tinha morrido, não são vocês que vão trazê-lo do abismo pela ressurreição, não são vocês. Vocês não fazem, Deus é que fez. Vocês não trazem Jesus do céu, vocês não trazem Jesus dentre os mortos, vocês creem que Jesus desceu, morreu, ressuscitou, vive e quer entrar no coração de vocês. Meus irmãos, as pessoas são tão obstinadas que às vezes a gente fica perguntando: será que o que Paulo está dizendo aqui teria significado para hoje? Será que essa ridicularização que ele está fazendo, de que a fé é descansar no que Deus fez, ninguém vai trazer Jesus do céu, nem trazer dentre os mortos, será que essa coisa que parece uma ridicularização teria algum sentido para mostrar erros dos dias de hoje? Sim. Veja só, a Igreja Romana costuma dizer, nesses tempos, com muita ênfase, que se Maria não tivesse dado sim ao anjo, Jesus não poderia ter vindo. Então ela insiste que Maria é corredentora, é uma salvadora junto com Jesus, porque sem ela, eles dizem, Jesus não poderia ter vindo. Meus irmãos, mais uma vez é a tentativa do homem de colocar Deus sob sua dependência. Nós louvamos a Deus porque Maria disse sim. Nós louvamos a Deus porque Maria foi uma mulher piedosa. Mas eu digo-vos que se Maria tivesse dito não, Deus encontraria outra mulher, ou faria uma se quisesse. Deus não depende de nós. Aliás, a escolha de Maria foi condicionada, ninguém fala muito nisso, mas Maria foi escolhida por causa de José. Na verdade, José é a primeira escolha, porque o Messias teria que vir da descendência de Davi. José era da descendência de Davi. Jesus foi contado na genealogia de Davi pelo pai, que era José. Na verdade, o anjo, quando disse a José que acolhesse Maria, disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua esposa, porque o que nela se gerou é do Espírito Santo. Maria foi escolhida porque era alguém que se casaria com uma pessoa da linhagem de Davi. Deus tinha prometido que o Messias vinha de Davi. Mas ninguém diz por isso que Deus precisava de Davi. Deus não precisava de Davi, poderia vir por outro. Ele escolheu que o Messias viesse da descendência de Davi. Davi, por outro lado, foi escolhido porque vinha da descendência de Abraão, porque a promessa era de que o Messias viria da descendência de Abraão. E antes de Abraão, Deus fez a promessa a Adão e Eva, assim que pecaram:
do Messias que viria para destruir a serpente. Portanto, Deus fez a promessa do Messias, em seguida a transgressão. Ali já estava decidido, Deus enviaria o seu filho. Depois ele foi apenas encontrar a linhagem. Escolheu Abraão. Davi foi escolhido porque vinha de Abraão. Maria foi escolhida porque era casada com José, que era da linhagem de Davi. Mas Deus não precisa de nenhum de nós. Ele é onipotente, é todo poderoso. A Escritura, irmãos, mostra que a própria Maria, quando soube que dela viria o Salvador, bendisse a Deus e louvou a Deus pela fidelidade de Deus a Abraão, porque a promessa, muito antes dela, já havia sido feita a Abraão, de que viria da descendência dele. Lá em Lucas 1, versículo de número 46, Maria diz: disse então Maria, minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na baixeza de sua serva, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Ela não se gloria, ela reconhece que Deus é Senhor, ela reconhece que Jesus será o Salvador dela também. Ela fala que Deus atentou para a baixeza da sua serva. Ela canta que Deus fez grandes coisas. Ela se sente privilegiada por ter sido escolhida. Todos me chamarão bem-aventuradas. E no versículo 55 diz: como falou a nossos pais, para com Abraão e a sua posteridade para sempre. Ela louva a Deus pela fidelidade a Abraão. Tinha que ser da descendência de Abraão, porque assim Deus o determinara, não porque precisasse de Abraão. Zacarias, o pai de João Batista, faz o mesmo. Zacarias diz assim no verso 69 de Lucas 1, eu acho que eu tinha dito Lucas 2, mas é Lucas capítulo de número 1 que eu estava lendo. Lucas 1, 69. E nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo, como falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio do mundo. Ou seja, ele levantou o Messias na casa de Davi, porque ele assim tinha falado pela boca dos profetas. Não é porque ele precisava de Davi, é porque ele falou que seria. Mais adiante, Zacarias continua, versículos 72, 73 de Lucas 1. Para manifestar misericórdia a nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que jurou a Abraão, nosso pai. Deus, irmãos, não precisava de Abraão, mas enviou da descendência de Abraão, porque jurou a Abraão. Deus não precisava de Davi, mas mandou Jesus da descendência de Davi, porque pela boca dos profetas falou isso sobre Davi. Escolheu Maria porque era casada com José, escolheu José porque era da linhagem de Davi. O que nós estamos vendo aí é a fidelidade de Deus ao que ele diz, não a necessidade de Deus da ajuda do homem. Jesus veio por determinação divina, porque Deus o enviou. Por outro lado, acredita-se na igreja romana que durante a celebração da missa, quando o sacerdote levanta a hóstia e invoca, Jesus entra na hóstia, ou a hóstia se muda em Cristo. Diz-se até que ali está presente Jesus em corpo, alma e divindade. As pessoas naquele momento se ajoelham para adorar a hóstia, supondo que não seja mais a farinha de trigo que esteja ali, mas o próprio Cristo. E diz-se que se não houver essa repetição, que eles preferem falar em renovação, atualização do sacrifício de Cristo a cada missa, as pessoas não podem ter salvação. Por isso que pelos mortos se pagam missas, para que o sacrifício de Cristo seja renovado também a favor dos que morreram, supondo que estejam no purgatório e vão diminuir penas lá. Note, é como se a pessoa achasse que o sacerdote pode dar ordem e Jesus vir.
como se ele tivesse um controle. Quem entrará? Paulo diz, ridicularizando, mas essas pessoas levaram a sério. Paulo diz, a justiça da fé não diz quem trará Jesus do céu, mas elas acham que nesse momento elas podem trazer Jesus do céu para a hoxa. O corpo de Jesus, entretanto, está no céu e lá permanecerá. A ceia, quando Jesus disse, isto é o meu corpo, acerca do pão e do vinho, isto é o meu sangue, é um memorial. Ele disse, fazei isto em memória de mim. Quando ele partiu o pão, dizendo, isto é o meu corpo, o corpo dele estava lá, ele estava falando com o pão na mão. Quando ele disse, partindo o pão, isto é o meu corpo, que é partido por vós, ele nem tinha morrido ainda na cruz. Ele estava instituindo um memorial, um instrumento de recordação de seu sacrifício. A Bíblia diz que nós celebramos a ceia do Senhor até que Ele venha. Então é porque Ele ainda não veio na hóstia. O corpo de Jesus está no céu até a sua segunda vinda. Por isso lá no livro de Atos dos Apóstolos, a Bíblia Sagrada diz-nos o seguinte, livro de Atos, capítulo de número 3, versículos 20 e 21, e envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo. É conveniente que o céu contenha. O que é conter? É colocar dentro dos seus limites. O céu contém Jesus, o corpo de Jesus, até que chegue o momento de restauração de todas as coisas. Nós não podemos trazer Jesus do céu. Não somos nós os responsáveis por ele ter vindo. Ele não veio por causa de nós, ele veio apesar de nós, porque nós não merecíamos. Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele veio por pura graça e benevolência. A fé não provoca os acontecimentos da salvação, a fé os recebe, a fé descansa naquilo que já foi feito. A Bíblia Sagrada mostra que o sacrifício de Jesus não será repetido em missa ou qualquer coisa. Lá em Hebreus 10, 12, mas este Jesus, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus. Agora vamos ver como é a fé salvadora, o que é a justiça da fé, como é a fé pela qual nós somos justos diante de Deus. Diz aí a Bíblia, versículos 8 e 9, mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração, e esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Os fatos já se deram, mas eu tenho que ter uma fé no meu coração que se expresse na minha boca, que chame Jesus de Senhor da minha vida. Jesus não levará para o céu nenhuma vida que não possa governar. Se eu quero que Ele me salve, eu tenho que confiar a minha vida estragada a Ele, para que Ele a conserte. Eu tenho que me submeter ao senhorio de Cristo. Eu tenho que confessá-lo como Senhor da minha vida. Ele só é Salvador se Ele for Senhor. Ele só salva a vida de quem Ele é dono. Então eu tenho que confessar a Cristo como Senhor. E no meu coração, note, a fé não é na mente, não é uma questão puramente intelectual. Eu sei que Jesus é Deus, eu sei que Ele morreu por mim, é o fato histórico. O coração não crê, irmãos, em meras doutrinas, o coração crê numa pessoa. Um coração não se apega a informações, um coração se apega a pessoas. Eu confesso com a boca que Ele é o meu Senhor, e em meu coração eu creio que Ele está vivo. Por que eu creio que Ele está vivo? Para me agarrar a Ele, para me refugiar nele.
Eu não creio no morto. O morto eu creio como um fato histórico. Ele existiu e morreu. Eu acredito que Getúlio Vargas existiu e está morto. Acredito que Nietzsche existiu e está morto. Eu não vou até eles estão mortos. Mas eu creio que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. Eu creio que eu estou de frente para Ele. Eu creio que quando eu estou dizendo Jesus é o Senhor, eu não estou reconhecendo uma coisa para trás, eu estou falando com Ele agora. Eu estou dizendo ao Cristo ressuscitado que Ele agora é o meu Senhor. Eu estou crendo com o meu coração que eu tenho um Salvador ressuscitado diante de mim para cair aos seus pés, adorá-lo como Deus, pedir a Ele perdão pelos meus pecados e que Ele mude e transforme a minha vida. É com o coração que se crê. O verso 10 diz: visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação, porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. O que é que a Bíblia quer dizer com isso? Que Jesus não decepciona. Não vai sair confuso para casa quem entregar a vida a Ele. Não vai sair perturbado quem entregar a vida a Ele. Jesus disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Jesus disse: vinde a mim os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nenhum crente se arrepende de ter se tornado crente, a não ser que não seja de verdade. Todo crente se arrepende de não ter vindo antes, de não ter entregue a vida a Jesus antes, porque quem nele crê não fica confuso, não fica duvidoso. Quem crê nele não é confundido, porque ele é poderoso para salvar e fazer o que diz. O verso 12 diz: porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo Senhor é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Não importa se alguém é brasileiro, japonês, chinês, islâmico, não importa se alguém, meus amados irmãos, é rico ou pobre, não importa se alguém é um religioso ou é um devasso, não há diferença. A promessa de salvação é para todos que se refugiam em Jesus, que se arrependem dos seus pecados e entregam a Ele a vida. Ele é rico para com todos os que o invocam. Por isso que eu disse: ninguém vai sair confundido. Não é como uma promessa ali, tem um jantar e quando alguém chega lá só tem o prato vazio. Não, Ele é rico. Ele diz que dá e Ele dá. Ele diz que faz e Ele faz. Nós não fizemos o que a lei disse, mas Ele faz o que o Evangelho promete. Na lei eu estou em dívida, ela me pediu e eu não fiz, mas Jesus faz o que Ele disse. Ele disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele disse: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham-na com abundância. Ele disse: eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á. O homem chega vazio, mas sai cheio. Chega culpado e sai perdoado. Chega escravo do pecado e sai com a nova vida pelo Evangelho. O verso 13 diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Esse texto é importante porque mostra que tipo de fé é aquela que nós precisamos para que sejamos salvos. Invocar é chamar por socorro, invocar é gritar, invocar é clamar: vem, socorre-me, vem, me ajuda. A fé salvadora é aquela que reconhece: na cruz os meus pecados foram pagos. Na cruz Deus quitou a minha dívida e eu agora vou me aproximar do Jesus que está vivo, que está ressuscitado. Vou entregar a minha vida a Ele como Senhor, vou gritar por Ele: salva-me, Senhor, entra no meu coração, muda a minha vida. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A Bíblia não manda que nós invoquemos espíritos de familiares que já morreram. Não manda que nós invoquemos santos, entidades. A Bíblia nos orienta a invocar Jesus. Ele é onipresente.
em seu Santo Espírito, Ele pode vir ao coração de todo aquele que o invoca. Quando o homem vê pela lei, eu sou um transgressor. Quando o orgulho e a soberba se vão, ele baixa a cabeça. Quando ele para de ser obstinado pelas suas próprias opiniões e diz: fala, Senhor, na tua palavra, que eu quero ouvir a tua palavra. Quando ele se rende de seus preconceitos, entrega a sua vida a Jesus para que dela ele seja Senhor e chama por ele, a Bíblia garante, não será confundido. Não será confundido. Bartimeu gritava quando Jesus entrou: Filho de Davi, tem compaixão de mim. O povo dizia: cala a boca, cego. Mas o cego era teimoso, gritou mais alto ainda. E Jesus parou e disse: o que tu queres que eu te faça? Ele disse: eu quero ver. Jesus: então vê. E ele foi curado. A mulher com fluxo de sangue disse: a multidão é grande, eu não tenho como chegar até ele, mas eu vou fazer o que dá, está ao meu alcance. Eu vou segurar na ponta da roupa dele, para ver se ele entende isso como um pedido. E ela tocou na ponta da roupa de Jesus e foi imediatamente curada. Jesus parou a caminhada e disse: alguém me tocou. Os discípulos disseram: Senhor, é um empurra-purra muito grande aqui, está todo mundo pegando em ti. Mas Jesus sabia quem é que tinha pego nele com fé. Jesus disse: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. E a mulher trêmula se apresentou e disse: fui eu, Senhor. Ele disse: vai, a tua fé te salvou. Grita por ele, estende a mão, toca na orla, grita por socorro, pede salvação para a tua alma, e Jesus vai mudar a tua vida nessa noite. Vamos ficar de pé. Soberano Deus e nosso Pai, nós te louvamos por Jesus Cristo, teu Filho, enviado por amor de nós, sem que o merecêssemos, para, feito homem por um milagre, obedecer à lei que nós não obedecemos e sofrer a pena que era para nós naquele madeiro. Nós te louvamos por aquele sangue vertido que paga a nossa dívida, que expia a nossa culpa, que rasga o véu que nos separa de ti. Que pessoas abandonem suas próprias concepções obstinadas, ó Pai, e que escutem a simples palavra de Deus, que arrependam-se de seus pecados, entreguem suas vidas a Cristo, para que Ele delas seja o Senhor, e chamem o Salvador para lhes perdoar os pecados e mudar as vidas. Faz isto agora, Pai, para tornar pessoas justificadas diante de Ti, transformadas pelo Teu poder, homens e mulheres comuns, mas herdeiros da eternidade, do céu, que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu te peço, faz esta obra, em nome de Jesus. Amém. Nesta noite, eu gostaria de perguntar: quantas pessoas aqui dizem: pastor, eu entendi a palavra, eu estou desarmado, eu ouvi o texto da Escritura, reconheço-me um pecador, uma pecadora, sei que não posso me salvar, mas eu quero gritar, eu quero que Jesus entre no meu coração hoje aqui. Se você nessa noite quer entregar a sua vida a Jesus e confiar que o milagre vai acontecer, porque aquele que falou não volta atrás, levante a sua mão e nós vamos orar por você. Você que ainda não é crente, você que ainda não tomou a decisão, você que não tem certeza da salvação, você diz: pastor, isso que foi falado não me ocorreu ainda, mas eu quero hoje aqui entregar a minha vida a Cristo. Faça como eu aqui na frente, levante a sua mão.
Por que, pastor, que vocês pedem que as pessoas levantem as mãos? Porque é a forma de saber que a fé está no seu coração. Porque quando a fé está no coração, a boca também confessa, a pessoa confessa. Jesus disse: quem se envergonhar de mim, das minhas palavras, eu terei vergonha dele na presença de meu Pai e dos anjos. Mas o que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai. Então, eu te convido para aproveitar esta oportunidade e fazer esta confissão: eu quero Jesus no meu coração. Nós vamos orar pela tua vida. Se você quiser tomar esta decisão, levante sua mão como eu estou fazendo, e nós iremos orar. Talvez alguém que conheça a palavra, já esteve numa igreja, mas você está desviado, desviada, quer reconciliar-se com o Senhor. Levante sua mão igualmente, e nós vamos orar hoje aqui pela tua vida. Podeis assentar, irmãos.